Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs de fé, meus irmãos e minhas irmãs de todas as congregações. A paz do Senhor para todos nós. Shalom para todos nós. Meus amigos e minhas queridas deste grupo maravilhoso, que é o grupo Aconselhamento para Casais de a Igreja Ministério Transformador pelo Espírito Santo, Palavra da Verdade, né? Que é um prazer imenso sempre estar aqui com vocês toda segunda-feira, apesar de não conhecê-los pessoalmente, mas nós temos um grande apreço para todos aqueles membros que estão neste grupo, para todas as pessoas que assistem esse, 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 esse culto, essa reunião, essa conversa com Deus, né? Porque nós aprendemos juntos um com o outro, né? Através do Espírito Santo. Isso aqui é uma conversa com Deus para nos ajudar a melhorar a nós mesmos, a nos ajudar a ser marido e mulheres, pessoas melhores em todos os sentidos da vida. Quando nós colocamos as lives, também os cultos em casa de segunda e sexta-feira, no grupo e em todos os grupos da igreja, do vício missionário, é para justamente levar a palavra a outras pessoas, que é aquele momento, às vezes, que nós estamos passando, às vezes, ali, né, em dificuldade, às vezes a palavra pode nos ajudar, pode, às vezes, não ser para nós, mas para alguém que está em todos os grupos. Então, nós colocamos também no grupo Aconselhamentos para Casais, porque a palavra de Deus, ela vem para nos enriquecer, nos fortalecer, para a luta do dia a dia em nossa vida. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos aqui hoje e agora, né, com essa live, esse culto em casa, que o senhor e a senhora nos dê licença para entrar aí na sua casa, para levar essa palavra para vocês, e nós pedimos para vocês que evangelize com a palavra que nós sempre fazemos aqui na segunda, na quarta e na sexta-feira. Coloque aí nas redes sociais de vocês. Não é para ganhar dinheiro, não é para ganhar fama, não é nada disso. É justamente para levar a palavra de Deus, para alcançar o coração de outras pessoas que às vezes estão passando pelos mesmos problemas que nós, ou às vezes até pior, mas nós temos que colocar a semente no coração dessas pessoas, para que elas possam ver que tem um Deus acima delas, que está olhando, que está querendo socorrê-las das aflições que elas sentem, como todos nós sentimos. Então, eu fui evangelizado, você foi evangelizado, e a palavra ela tem que chegar a outras pessoas, e nós temos que fazer discípulos de Deus, para que possamos alcançar outros lugares neste mundo. Então, meu irmão, não é para ganhar dinheiro. Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro. Nós não queremos dinheiro. Nós queremos apenas alcançar o coração das pessoas com as palavras, com os cultos em casa, com as lives, como se a gente estivesse na igreja, congregando, e pedimos sempre para as pessoas, quando saem da igreja, para espalhar a palavra de Deus que foi dita ali, né, naquele culto, naquela reunião. Então, meus irmãos e minhas irmãs, um dia você também esteve nas trevas. Ajude o irmão a sair dessas trevas. A sair dessas trevas. Porque quando a gente evangeliza com as palavras de Deus outras pessoas, nós estamos ajudando outras pessoas também nas suas aflições, nas suas dores, porque às vezes elas estão passando pelos mesmos problemas. Então, é o que a gente pede lá na igreja, é o que a gente pede também para vocês todos os dias, que quando peguem a palavra de Deus e levem para outras pessoas. Não fique só para você. Não guarde só para você. Leve para outras pessoas. Porque a gente tem que fazer discípulos. Porque no mesmo jeito que a gente fomos ajudados por outras pessoas, que nós estávamos nas trevas, passando por aflições, as pessoas também, às vezes, estão passando e precisando de uma luz. Precisando de uma luz. E a palavra de Deus diz, né, que a palavra dele é luz para os nossos caminhos e a palavra é lâmpada para os nossos pés. Então, meus irmãos, evangelize com a palavra de Deus. Evangelize, que às vezes a gente pode minimizar uma aflição que um casal ou outras pessoas estão sentindo nesse momento.
porque todos nós passamos por dificuldades, por problemas, e precisamos, às vezes, de uma luz na nossa vida, tá? Então, replique o vídeo, evangelize com outras pessoas, entendeu? Para que as pessoas possam saber que Deus está acima de nós e quer nos livrar de todas as dores e sofrimento. E se a gente não tem Deus no coração, não tem um Deus na nossa vida, nós não temos absolutamente nada. 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 Bem, meus irmãos, o tema de hoje, como nós já tinha anunciado, é quando nós deixamos de ser importante para alguém. Esse é o tema de hoje. Esse é o tema que nós vamos conversar com Deus sobre hoje, sobre esse tema, na palavra de Deus, né? Nada fora disso, né? Porque aqui a gente trabalha dentro da palavra de Deus para poder alcançar o coração das pessoas. E como nós falamos sempre, né? Nós vamos aqui vamos cantar um louvor para Deus, né? E esse louvor é a falta de Jesus, né? Como muitos estão por aí, né? Sem Jesus na vida deles, como um dia nós também tivemos, né? E vivemos numa caminhada errada e nas trevas, né? E esses versos que foram escritos para justamente, né? Para essa igreja, né? A gente ainda não conseguiu guardar todos os hinos e nem todos os versos, porque são muitos, né? Esse é a falta de Jesus. Nas noites escuras sinto solidão, o vazio toca fundo no meu coração. Sem tua presença, tu é tão frio neste quarto, Senhor. A falta de Jesus é um grande desafio. A falta de Jesus, como um deserto sem flor. Sem o teu amor, o meu mundo perde a cor. Quando me abandono em tua luz, encontro a paz que vem de Jesus. Nos dias de luta, na dor e na aflição, percebo a voz dentro do vazio que vem da ausência da sua mão. Mas a ti buscar eu sinto renascer. Em Cristo minha esperança eu posso crer. A falta de Jesus como um deserto sem flor. Sem o teu amor meu mundo perde a cor. Quando me abandono em tua luz, encontro a paz que vem de Jesus. O Senhor vem me abraçar, em tua presença quero habitar. Não há nada menor e maior que o teu amor. A falta de Jesus é só dor. A falta de Jesus, como um deserto sem flor. Sem o teu amor, meu mundo perde a cor. Quando me abandono em tua luz, encontro a paz que vem de Jesus. Encontro a paz que vem de Jesus. Por isso eu clamo, vem me renovar. Na falta de Jesus, só Deus pode nos ajudar. Ó, o nosso grande Pai, quero te adorar. Esta certeza eu tenho,
no meu coração, Senhor. Sei que vai ficar comigo, meu Deus, meu Pai, meu Jesus. Teu amor me invade, me inunda com a sua luz. E eu quero sempre habitar contigo, meu Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor nessa noite por estarmos aqui, meu Pai, na sua presença, depois de um dia, meu Pai, de luta, batalhas, de aflições, de incertezas, de desesperanças, por amarguras, meu Pai, e obstáculos que passamos, mas o Senhor esteve conosco todo o tempo desse dia. E agora, meu Pai, neste momento, nos colocamos na sua presença para que podemos aprender mais da sua palavra em nossas vidas. Que o Evangelho entre em nossos corações e que Jesus venha iluminar os nossos caminhos e que o Espírito Santo abre a nossa mente e o nosso coração. É essa oração que deixamos em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos, aqueles que vão assistir agora e aqueles que vão assistir depois. Bem, meus irmãos, nós sabemos que muita coisa opera para o nosso bem e outras coisas operam para o nosso mal. E o tema de hoje, como nós dizemos, né, é quando nós deixamos de ser importante para alguém. Muitas pessoas que são casadas recente ou há mais tempo, essas pessoas às vezes se sentem sozinhas, tanto o homem contra a mulher. Porque às vezes, tanto o homem contra a mulher dão importância a várias coisas no mundo, mas não prioriza o seu relacionamento, o seu casamento, a vida a dois. E hoje em dia, com esse trabalho em home office que existe agora, a possibilidade de a pessoa trabalhar em casa, né, e ganhar dinheiro sem precisar estar dentro de uma empresa, ou se trabalha dentro de uma empresa, mas trabalha dentro da sua casa, ficou mais distante, às vezes, o casal um do outro. Porque, às vezes, a mulher está dando prioridade àquele trabalho, às vezes o homem também, e por causa de ganhar, às vezes, uma promoção, um status, melhorar de vida. Não que nada disso seja pecado, a gente querer melhorar de vida, ter algo melhor na nossa vida. Mas nós não podemos esquecer que nós casamos e vivemos com alguém. Às vezes, muito casal está passando por isso. E às vezes é uma dor que a mulher ou o homem sente por não ser mais importante para o seu cônjuge. É uma doença, é uma dor dentro da pessoa. É uma dor sangrenta, não à vista, ao olho nu, mas por dentro. Por dentro. E eu tenho certeza que muito casal já teve e está, neste momento, passando por essas dificuldades. Como, por exemplo, nós vamos colocar aqui, em primeiro lugar, né, uma introdução que nós preparamos, que a primeira diz assim: e quando esta pessoa coloca a Deus em segundo plano, como
tudo vem em primeiro, como o trabalho, o dinheiro e várias outras coisas no mundo. Nós sabemos que hoje em dia a tecnologia ela faz bem e mal. Muitos homens acordam pela manhã, não dão a importância para Deus. Muita mulher, também pela mesma forma, não dá a importância de vida, a importância que precisa dar a Deus, Jesus e a expiação que ele fez por nós. A salvação que ele fez por nós. E se você não dá a importância, já pega de manhã, né? De manhã, já pega ali o aparelho, né, de celular, então aquilo ali é que você dá mais importância do que para Deus. E se você não dá importância para Deus, você não vai dar importância para a pessoa que está vivendo com você, do seu lado. E isso acontece com homens e mulheres, porque a tecnologia se tornou, né, vício, né? É como se fosse o álcool, é como se fosse o cigarro, é como se fosse a droga, entendeu? Se tornou vício. Não que seja ruim, mas nós temos que saber usar com cautela tudo. A palavra de Deus diz que tudo é lícito na nossa vida, mas não podemos deixar que essas coisas nos dominem. Nós é que temos que dominá-las. E a segunda diz assim: e quando você pede alguma coisa para aquela pessoa e ela não se importa em fazer. Muitas vezes a mulher pede algo para o marido finge que não escuta, porque não quer fazer o que ela pediu. Não às vezes porque ele está ocupado ou porque ele está na hora de sair para o trabalho ou está cansado. Não, simplesmente ele ignora. Né? E a mulher, pela mesma forma, também ignora aquilo que às vezes o marido pede para que ela faça para ele. Né? Então, é uma situação que isso ocorre dentro de todos os casamentos. Eu tive esse problema. Né? Muitas vezes a minha esposa pedia para fazer algo, eu não esquentava muito a cabeça. Depois, eu vi que eu estava errado. Porque eu poderia fazer aquilo, as minhas coisas, mas poderia também tirar um tempo para fazer o que ela me pedia. Ela, pela mesma forma. Né? Então, o casamento é uma união de duas pessoas. Não que seja perfeito, porque não existe casamento perfeito. Mas a gente pode ceder um pouco ali e um pouco aqui para ter uma relação saudável entre duas pessoas. E a terceira diz: enquanto você está falando com a pessoa e a pessoa fala para você, não quero saber dos seus assuntos, não me interessa. Às vezes você já escutou muito isso. Muito casal, muita mulher já escutou. Muito homem também já escutou isso da sua própria esposa. É porque a pessoa só se interessa pelos assuntos dela. E não quer saber do outro. Não quer saber do problema do outro, daquilo que se passou com o outro. Isso não é casamento. Isso se chama convivência. E às vezes uma convivência, ela é apenas por interesses. Às vezes por interesses materiais, né? Ou às vezes por interesses sexuais, né? Então não é um casamento, porque um casamento ele não se baseia só nessas duas coisas. Um casamento se baseia, né, em amor, fidelidade, respeito, cumplicidade
comunhão, diálogos, conversa, trabalho em conjuntos, para que vão na mesma direção, mas, infelizmente, nós sabemos que muito casamento não é assim. Sabemos que o casamento todo ele tem as suas dificuldades, seja do mais novo ou até o mais antigo. Porque há a diversidade de pensamentos, de culturas, de educação. Um pensa de uma forma, o outro pensa de outro, mas nada que não possa se ajustar para que se não desande o seu relacionamento, o seu casamento. É difícil, tem hora, eu sei, não é fácil realmente. A gente conviver com uma pessoa diferente daquilo que nós somos. Não é fácil realmente. Mas se nós cedermos um pouco, as coisas podem melhorar. Melhorar. Por que muito casamento, hoje em dia, dos mais jovens, né, acabam rápido? Primeiro, a falta de respeito da individualidade de um e do outro. Porque você está casado, mas o outro tem que respeitar a individualidade de um e do outro. O um não pode anular o outro. O um não pode fazer tudo o que o outro quer. Porque não funciona dessa forma. Certo? Não pode ser uma submissão de um e o outro mandar. Tanto o homem quanto a mulher. Um casamento ele é feito de diálogo, harmonia, compreensão. Dividir-se tarefa. A individualidade da mulher tem que ser respeitada. A individualidade do homem, pela mesma forma. Se a mulher trabalha fora, você tem que apoiá-la e não criticar. O homem, pela mesma forma. Porque se cada um de nós fizer um pouco, vai minimizar o conflito e os problemas. Os jovens de hoje, e como muito casal antigo, já não tem mais conversa entre casais. Não tem mais aquela disponibilidade para se conversar. Porque hoje em dia é um na televisão, o outro no computador. É um no celular e o outro vendo o futebol. É um vendo a novela e o outro no WhatsApp, no Facebook ou qualquer plataforma digital que nós temos disponível hoje. Então, não tem mais aquele passeio, não tem mais aquele filme, não tem mais aquela conversa, não tem mais aquele abraço, aquele convívio, porque tudo opera conforme Lúcifer quer no seu casamento e no meu. Quanto mais distância um do outro, logo pode chegar o divórcio, a separação. Porque não se tem mais nada disso. Você pode ver que aí na pandemia, quando os casais foram confinados no mundo inteiro, tivemos uma avalanche de divórcio, porque se vivia assim, trabalho, casa, trabalho, só final de semana, mas quando se confinou, cada um deles viram maiores defeitos um no outro. E muito casamento de anos se acabou, e os que tinham começado também se acabou. E hoje em dia, pela mesma forma, tem muito divórcio, muita separação, tanto dos mais novos quanto dos mais antigos, justamente porque não tem mais aquele respeito, aquela conversa, aquele amor, aquela coisa que um carinho com o outro, um carinho com o outro,
fazendo uma pipoca, o outro preparando o filme, o outro preparando para poder ir dar um passeio na praça, ou fazer uma viagem, ou ir ao cinema. Não tem mais isso hoje. É cada um por si dentro de uma relação. É o salve-se quem puder. Assim é o casamento de hoje. É salve-se quem puder. E sendo que hoje, o casamento de hoje é muito mais pelo o dinheiro, aparência física, do que o amor. Do que o amor. Então, muitos se sentem abandonados pelos seus cônjuges por causa disso. E às vezes a pessoa se anula para que o cônjuge possa sobressair e alcançar os seus objetivos. Não vou atrapalhar, não vou falar, porque ele vai ficar nervoso, ela vai ficar nervosa, e nós vamos entrar num atrito, em uma briga. E é verdade, não é mentira. Acontece mesmo. Mas o problema maior é quando o casamento ele não tem Deus. O casamento ele não tem Jesus presente. Né? E aqui na palavra de Deus é muito simples, certo? Que diz assim o provérbio 8, do versículo 11. Pode acompanhar na sua Bíblia de celular, no computador, no tablet. Pega um caderno aí, escreve aí o capítulo e os versículos. Diz assim a palavra de Deus. Provérbios 8, versículo 11. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis. E tudo o que mais se deseja não se pode comprar com ela. Aqui está falando da sabedoria de Deus. O homem não pode comprar com o rubi, ou seja, com o ouro, com a prata e com o dinheiro. O homem não pode comprar a sabedoria de Deus. A sabedoria para o homem quando a gente fala é a mulher também, na Bíblia, homem quer dizer homem, na Bíblia quer dizer, a palavra homem quer dizer mulher e homem. Você não pode comprar a sabedoria de Deus com o que nós temos na terra. A gente recebe a sabedoria de Deus quando nós temos comunhão com Ele. Comunhão. Davi e Salomão, né? Principalmente Salomão, recebeu de Deus a sabedoria. Porque ele pediu não fama, não pediu dinheiro. Ele queria sabedoria para resolver os problemas do povo de Israel. Foi um pedido simples, mas por que Deus deu a sabedoria para ele e para muitos? Porque tinham comunhão com Deus. E quando você deixa de lado Deus, você deixa a comunhão de Deus, e você faz pela sua vida, a sua sabedoria, nós damos o quê? Com os burros na água. Porque a nossa sabedoria, ela é vã. Ela é vã. A sabedoria de Deus, a palavra de Deus, tem toda a sabedoria para todas as áreas da nossa vida. Como, por exemplo, né? Você vê, olha, nós temos a sabedoria que Deus deixou na Bíblia. O alimento, né? Como lidar com o dinheiro, como cuidar do nosso corpo, como cuidar, né, da nossa vida espiritual, né? Então Deus, tudo aqui está na palavra dele. E se o homem ignora essa palavra, ele não aceita a sabedoria que vem do alto, porque tudo que nós temos na terra e tudo que nós somos hoje são sabedorias de Deus, não do homem. Não do homem, porque o homem foi criado por Deus. Então a sabedoria vem de Deus, e Deus é a sabedoria. E se você ignora Deus, você ignora você ignora a sua esposa, você ignora o seu marido, você ignora os seus filhos.
E você ignora você mesmo. Por que você ignora você mesmo? Porque você põe você em dificuldades muitas vezes. Muitas vezes. Então, o casamento, ele precisa de Deus. O casamento, ele precisa de Jesus, do Espírito, da palavra. Da palavra. Jó, capítulo 28, versículo 15, diz assim: não se dará por ouro fino, nem se passará prata em câmbio dela. Porque o homem tem a ciência das coisas da terra, mas a sabedoria é dom de Deus. É como o amor. Se você não ama Deus, não pode amar ninguém. Mas se você ama Deus, você naturalmente vai amar o seu cônjuge e se importar com ele. Porque Deus, ele é amor. Se você não ama ele, você não ama ninguém. Se você ignora ele, você vai ignorar o seu cônjuge. Você não vai querer ter interesse naquilo dele, naquilo que ele pode te proporcionar. Você não vai ter interesse na vida dele, nas coisas dele. Tanto o homem quanto a mulher, hoje em dia, priorizam muito o ganhar dinheiro, o ganhar fama. Mas tudo isso são coisas vãs. Tudo isso são coisas que vão ficar aqui na terra. Nem eu, nem você vai levar isso para o pó do túmulo, porque nós vamos voltar para o pó de onde viemos. E tudo isso vai ficar aqui, enferrujando, dando traças, as pessoas brigando pelos seus bens, e você não vai ter consciência do que está acontecendo, porque você está morto. Você está no sono da morte esperando a ressurreição, a volta de Cristo. Então, o que nós temos de bom e de riqueza, a palavra de Deus diz que nós temos que juntar tesouros no céu e não na terra. Não que é proibido você trabalhar, não que é proibido você ter conforto, não é nada disso. Pelo contrário, Deus quer que os seus filhos prosperam espiritualmente e terrenamente. Mas o que nós não podemos é colocar essas coisas acima de Deus, porque quando colocamos as coisas acima de Deus, nós colocamos as coisas acima das pessoas também. Às vezes uma mulher dedicada ao lar, não trabalha fora, às vezes está sendo ignorada pelo seu marido, porque para ele é mais importante a prioridade do dinheiro. Quantos pais não passam aniversários com seus filhos? Quantos pais viajam ao trabalho e não estão perto dos seus filhos? Quantos pais viajam, ficam até tarde no serviço e esquecem? Deixa para ligar para mim depois, quem quiser, a gente vai atender depois, tá? Então, é o que eu estava falando. O marido, às vezes, acha que dando tudo para a mulher, o conforto, joias, perfumes, viagens, cara, ela tá bem. Mas não tá. O marido, pela mesma forma. Sabe por que ela não tá? Porque ela sente falta do amor, do carinho, do companheirismo. Nem que seja para ver um desenho animado. O marido, pela mesma forma. Porque tem muita mulher que prioriza muito a sua carreira. Não que ela não possa fazer isso, não que o homem não pode. Mas nós temos que colocar Deus acima de tudo e colocar as pessoas, a nossa família, em primeiro lugar, em segundo lugar. Primeiro Deus. Segundo, a família. Depois o trabalho. Os meus professores da faculdade de teologia, que eram todos pastores, eles falavam isso para nós. Deus, família, trabalho depois. E é isso que eu faço hoje em dia. Deus, família, trabalho depois. Trabalho depois. Porque eu preciso de Deus. Eu preciso da minha família. Eu preciso da minha esposa. Eu preciso dos meus filhos.
E às vezes nós aprendemos isso da forma mais dolorosa. Sabe como? É quando a gente perde alguém que a gente ama, por nós priorizar demais aquilo na terra e esquecer do cônjuge, esquecer da família. E aqui, em Provérbios 13, Provérbios no capítulo 3, e o versos 13, 14 e 15, diz assim para mim e para você, da palavra de Deus, do provérbio 13 ao provérbio 15, diz assim: o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoador. Vai receber o quê? O galardão do Senhor. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. O bom entendimento da graça, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. O prevaricador aqui é tudo aquilo que o homem ou a mulher prefere do mundo e deixa as coisas espirituais de lado. Deixa as coisas de Deus de lado. Deixa Deus em segundo plano ou em terceiro plano na vida dele. É como as virgens prudentes e as imprudentes. 10 saíram com lâmpadas. 5 levaram o azeite de reserva. Mas 5 só tinham azeite que estavam nas lamparinas. Quando acabou o azeite, elas não tinham de reserva e não entraram na festa do noivo, que representa a festa do Cordeiro no céu para as pessoas que vão entrar e não entrar. A lamparina, que elas não encheram, ali que Jesus falou daquela palavra, é da palavra de Deus, é a sabedoria de Deus na nossa vida. Então, aquele que ignora a palavra de Deus está com a sua lamparina vazia. Porque diz que a hora de Deus vir, nós não sabemos. Só o Pai Celestial e o próprio Jesus, o nosso próprio grande pastor. Ele sabe quando ele tiver que retornar. Então, se você ignora Deus, ignora a sua esposa, ignora o seu marido, é um pecado que você está cometendo perante Deus. E você vai ser cobrado por esse pecado. Você vai ser cobrado por todos, como todos nós vamos ser, de tudo que fizemos aqui na terra. Mas pela graça seremos salvos. Mas aquele que ignora Deus, ignora Jesus, está blasfemando contra o Espírito Santo, porque não aceita a palavra de Deus, não aceita Deus e não tem Deus no seu coração. E quando isso acontece, na palavra de Deus diz que não será perdoado nem neste mundo, nem no outro. Então, para que nós podemos ter a sabedoria de Deus, temos que ter a comunhão, para que possamos pegar essa sabedoria, que é também o amor de Deus, e transferir isso para o nosso cônjuge, para a nossa esposa, para os nossos maridos, e, consequentemente, atingindo os nossos filhos. Para que eles possam ser esposas e maridos melhores no mundo. Melhores. Olha só quanto feminicídio nós temos no mundo. Se mata por dia no Brasil, se mata no dia. Em um dia no Brasil se mata entre 4 e 5 mulheres. Espancadas, a gente nem sabe. A gente sabe aquilo que dá no jornal, mas ele é muito maior. É muito maior. A violência dentro de casa, de um homem, ou às vezes até mesmo de uma mulher contra um homem, é muito grande. A violência dentro de casa, ela vem justamente com a falta de sabedoria de Deus.
Porque se o marido e a esposa ajoelhassem todos os dias, não que não vamos passar sem aflições, que não é isso que a palavra de Deus nos ensina, que nós vamos passar por aflições neste mundo, mas eles iriam passar junto e essa violência não iria entrar dentro do seu lar, dentro da sua casa. Por isso que o mundo ele está dessa forma. Violências, destruição, mas isso tudo foi profetizado pelo nosso próprio Jesus. Rumores de guerra, guerra espalhada no mundo inteiro. O amor de muitos se esfriariam pelos seres humanos todos. E como acontece dentro dos nossos lares. Tudo está apenas nos princípios de dores, como diz a palavra de Deus. Ele comparou os princípios de dores da palavra dele, que nós estamos passando no mundo, como um parto de uma mulher grávida. Primeiro não vem as contrações, para depois o nascimento. Então é o que nós estamos passando. Primeiro, nós estamos passando as dores de parto, para depois vir o juízo final sobre nós. Aquele que tem a comunhão vai receber a graça. Aquele que não tem vai morrer para a vida eterna. Então, tudo isso que está na nossa vida acontecendo já foi profetizado na Bíblia. Quem estuda, quem lê a Bíblia, sabe do que eu estou falando. Sabe. Isso tudo que está acontecendo não é ação do homem. Já foi profetizado. O próprio Jesus profetizou. E diz assim, porque quando o homem ou a mulher dá mais importância às coisas, é um sinal que eles não se importam nem com um e nem com o outro. Mesmo é como vai ser importante com o seu marido ou a sua mulher. Quando o marido e a esposa já estão vivendo apenas cada um ao seu modo, é porque já não tem a importância. Mas por que não tem? Porque não tem Deus, não tem Jesus dentro do seu casamento. E isso é para católico, isso é para evangélico, isso é para o espírita de Allan Kardec, isso é para os umbandistas, isso é para as pessoas do candomblé, do budismo, tudo. Todas as religiões. Não adianta, se você não tem Deus, se você não tem Jesus na prioridade sua, como é que você vai priorizar o outro que está do seu lado? Ou a você mesmo? Não existe. Não tem como você fazer isso. Não tem como. Você vai passar por dores e sofrimentos. Porque a angústia vai ser tanta. As dores vai ser tantas. E acaba que o casamento vai para onde? Divórcio. Divórcio. Isso quando acaba bem, né? Quando acaba bem. Provérbios 2. Provérbios 2, e versículos 3, 4, 5, 6 e 7, diz assim: para fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido é para inclinares ao teu coração ao entendimento. E se clamamos por entendimento, é por inteligência alcançares a tua voz. Se como a prata a buscares, e como o tesouro escondido a procurares. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. O escudo é para os que caminham na sinceridade. Seria tão bom se o marido e a mulher caminhassem junto com Jesus, porque os dois receberiam a sabedoria ao mesmo tempo, de formas diferentes, é claro, mas receberiam. E aí, eu tenho certeza que nada abalaria o seu relacionamento. Nada neste mundo conseguiria abalar o seu casamento. Porque diz a palavra de Deus, o justo não será abalado.
mas quando a gente tem a comunhão com ele. Porque aquele que não tem a comunhão, qualquer ventinho abala. Qualquer ventinho soprado abala. A gente sabe que isso é verdade na nossa vida, porque nós somos fracos. Nós somos imperfeitos. Nós somos pecadores. Precisamos de Deus. Precisamos de Jesus. Precisamos do Espírito Santo. Precisamos da palavra dele dentro de nós, para nos ajudar a nos fortalecer e a combater todo tipo de mal que vem sobre nós, sobre a nossa vida, sobre o nosso casamento, sobre a nossa casa. Sobre a nossa casa. E aí diz aqui, ó, assim, e se nos buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, Mateus 6:33, e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas. Acrescentada a você, até mesmo o amor de Deus que já temos, mas ele está falando das coisas espirituais. E se nós recebemos as coisas de Deus, vamos transferir para os nossos cônjuges. Deus não está falando que vai acrescentar na sua vida milhões lá no banco. Deus não está falando aqui na palavra de Deus que ele vai te dar uma mansão em Miami. Ele está falando aqui, Mateus 6:33, acrescentar as coisas espirituais. Agora, o conforto e essas coisas depende de nós buscarmos aqui na terra. E tudo isso fica mais fácil quando estamos com Jesus, que é o nosso grande o quê? Sócio na vida nossa. Porque você quer ver as coisas ir para frente, é ter Jesus como sócio. As coisas vão. As coisas andam. Porque o ser humano, como sócio, é um problema sério. É o casamento. É o casamento. Se você tem ele aí dentro da sua casa, dentro do seu coração, e os dois buscam junto, não tem como dar errado. Tem as dificuldades, mas não tem como dar errado. Não tem como ser abalado esse casamento. Não tem como ser abalado. Por mais que as tempestades, os vendavais vêm. É por isso que muito casamento, é por isso que muito casal hoje em dia, como eu disse no começo, se separaram. E ainda continua essa avalanche de separação e divórcios. Ainda continua. Mas não é somente a gente ter Jesus no relacionamento do casamento. É em qualquer tipo de relação, com o pai, com a mãe, com o filho, com a tia, com o tio, com o vizinho, no trabalho, na escola, na comunidade. Tudo fica mais fácil. As coisas ficam mais fáceis com ele, porque ele nos ajuda a transpassar os obstáculos e as dificuldades. Porque sozinho, muitas das vezes, ou às vezes, a gente não consegue. Não consegue. E às vezes buscamos até o caminho errado para tentar resolver, e em vez de resolver, trazemos mais problemas para a nossa vida. Efésios, capítulo 5. Depois de 2 Coríntios. Depois de Gálatas, Efésios 5, os versículos 25 a 33 diz assim, ó. Isso mesmo, deixa eu ver aqui. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, tá? Para que a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula,
nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa é irrepreensível. Maridos, amai as suas mulheres. Amai, como diz a palavra, amar a mulher da sua juventude. Mulheres, amai os seus maridos da sua juventude. Não queira pensar porque a grama do vizinho é mais bela do que a sua. Não caia nessa armadilha. Não caia. Porque tudo, as aflições que você tem dentro da sua relação, o outro também tem. O outro também tem. E às vezes até mais grave do que no seu. Não queira. Não queira. Não queira nunca fazer esse tipo de coisa. Porque acaba tanto o homem quanto a mulher se machucando feio. Cuide daquilo que você tem. Porque Deus te deu para você cuidar para Ele. E Ele vai te cobrar isso quando você estiver na presença dEle. Mateus 22, capítulo 30, versículo 34. Mateus 22, versículo 34 diz: E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Você quer colher os frutos do Espírito Santo? Você quer colher os frutos dentro do seu casamento? Coloca Deus em primeiro lugar. Deixa que o reino dele entre em primeiro lugar na sua vida. Deixa a sabedoria entrar na sua vida. E a sabedoria é o quê? É Deus. Não queira fazer as coisas do seu jeito, esposa, marido, porque acaba a maionese desandando. Estragando tudo. Estragando tudo. Dê importância a Deus, dê importância ao seu cônjuge, à sua família. Não que você não precisa trabalhar, mas não se esqueça. Não se esqueça disso. O trabalho, as coisas materiais, deixe em terceiro lugar. Priorize aquilo que você tem mais sagrado na sua vida, que Deus te deu, seu marido e a sua esposa, para que você possa transferir isso para os seus filhos, para os seus filhos. João 17, do 21 ao 23. Se eu não estou enganado, João 17, do 21 ao 23. Espera que eu passei demais. Diz assim: para que todos sejam um, como tu, o Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhe a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu nele e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tenhas amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, Deus e Espírito Santo são um só. Marido e mulher, quando se casam, se tornam o quê? Um só. São duas pessoas, mas se tornam uma. Se tornam uma. E quando essa uma tem essa união
e um se importa com o outro, o casal, eles vão longe. Em todos os sentidos. Espirituais e terreno. Mas quando um vai para um lado e o outro também, aí as coisas começam a se complicar. E é isso que nós não podemos deixar. Chame o seu cônjuge para poder conversar. Desliga a televisão, desliga o tablet, desliga o celular, saia sem eles. Saia sem o celular, sem nada. Vai passear. Vai comer uma pipoca na praça. Vai comer uma pizza. Vai tomar um refrigerante. Não vou falar em bebida que eu não posso, gente. Né? Não vou recomendar isso para vocês. Né? Vai dar uma volta. Vai curtir a tarde, o pôr do sol. E vocês vão ver a diferença que isso vai começar a fazer no seu casamento, na sua vida. Mesmo que você não goste de futebol, senta ali com ele. Faz uma pipoca ali, leva um lanchinho para ele, senta ali com ele. Mesmo que você não entenda. Maridos, você não gosta da novela ou do filme romântico que a esposa está vendo, vai lá, senta com ela lá. Mesmo que você não entenda nada do filme, que não é, às vezes você gosta de ação, essas coisas todas, senta com ela lá. Vai dividir ali um refrigerante, vai dividir um sanduíche, vai dividir uma pizza. Mostra que você se importa um com o outro. São as pequenas coisas, não precisa ser grandiosas as coisas, não. Pequenas coisas. Eu te garanto que vai fortalecer a relação, o seu casamento. Não se esqueça, do mesmo jeito que Deus ama cada um de nós, nós temos que amar os nossos cônjuges. O mandamento de Deus diz, para que nós amamos ao próximo como a nós mesmos. Mas nós temos que começar a amar o próximo dentro da nossa casa para poder depois transferir isso para fora. Porque se você não ama o próximo que está dentro da sua casa, você não ama ninguém. Nem lá fora você vai conseguir. E lembre-se, amor é Deus. E nós vamos aqui em Salmo para o último versículo de hoje. Salmo... Deixa eu ver aqui. É o Salmo 133. Salmo 133. Salmo 133, e no versículo 1 diz: Ó, quão bom é, qual suave que os irmãos vivam em unidade. Um casamento, ele é baseado em tudo aquilo que eu falei lá no começo. Mas precisa de quê? De união. É a chave para que tudo possa acontecer de bom para um casamento e passar pelas coisas ruins. Não ignora o seu marido. Não ignora a sua esposa. Não ignora os problemas do seu marido ou da sua esposa. Não há melhor ouvinte depois de Deus para ajudar a resolver, às vezes, um problema que o marido tem ou a esposa, do que o seu cônjuge. Não leve os seus assuntos para outras pessoas. Leve para Deus. Leve para o seu marido. Leve para a sua esposa. Porque os dois vão pensar, os três vão pensar juntos e a solução vai aparecer. Lembre-se, não precisa fazer grandes coisas para mostrar que se importa com seu marido ou com a sua esposa. Pequenas coisas. Pequenas coisas. Simples. Às vezes tem muito mais valor do que você dar uma esmeralda, do que você dar um carro do ano, do que você dar uma viagem.
Reflita, pensa nisso. Vê se você está fazendo isso hoje para o seu marido, para a sua esposa. Pensa nisso. Reflita nisso. Vê aonde você pode melhorar para o seu casamento ficar ainda melhor. Ainda melhor. Bem, meus irmãos, nós vamos ficando por aqui, né? Com o programa Tá na Hora hoje. Quarta-feira nós estaremos aqui às 18 horas com o culto em casa de libertação. E sexta-feira também. Tá bom? Sexta-feira também. Nos outros dias, terça-feira, a gente não faz, porque temos prioridade da igreja, evangelização. Na quinta, também a gente não faz, porque também tem essa prioridade. É uma porção de coisa para fazer. E a obra de Deus não é só a gente pregar. Tem outros assuntos, outras coisas para se tratar, outras como ajudar o próximo, né? E outras coisas mais. Bem, conto com vocês na quarta e na sexta-feira. Obrigado, minha querida e amada cunhada Cristina. Obrigado sempre pelo seu apoio. Espero que a palavra de Deus tá ajudando muito a você, né? A Marlene também aqui, né? A Fabiana que está de vez em quando com a gente também, né? Um abraço para você, para sua família e outros que vão ver esse vídeo, esse culto mais tarde. Um abraço e nossos agradecimentos a todos vocês. Que vocês possam ter uma boa noite, né, na presença do Senhor. Pai amado, Pai querido, que o Senhor nos guarde, nos proteja e nos ilumine. Meu Pai, que o Senhor nos ajuda a ter sabedoria para que possamos cuidar melhor de nós, do nosso lar, da nossa vida, dos nossos cônjuges, e que o Senhor nos ajude nessa tarefa, porque só o Senhor é que pode nos fortalecer e nos dar a direção. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Fico em paz. E que Deus abençoe a todos vocês. E uma boa noite. E obrigado, mais uma vez, a todos que estão sempre com a gente. Fiquem com Jesus. Tchau.